Bom dia, turma. Iniciamos a aula de hoje falando sobre independência nas Américas inglesa e espanhola. Para a gente entender o processo, tem duas imagens aqui de simbolização desse processo. A primeira trata-se de George Washington, nos Estados Unidos, e a segunda é o Padre Hidalgo, do México. Dois personagens importantíssimos de liderança desses movimentos ocorridos em países, em países naquele momento. Nos Estados Unidos, o processo iniciou-se um pouco mais cedo, do que os outros demais da América Espanhola, o que, de certa forma, ajudou a outros países tirarem como exemplo, que só se organizaram a partir da dominação de Napoleão Bonaparte. Então, eles aguardaram essa dominação para eles começarem a tomar a relação de processo de independência. Nesse conteúdo, nós aprenderemos o processo da independência dos Estados Unidos, como foi essa organização política e as crises e conflitos que se deram a partir do momento que essa independência, nos países da América Espanhola, começaram a serem iniciados. Dentro dessa relação, eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, das chamadas 13 colônias inglesas, As ideias liberais dessa prática nas colônias inglesas, ela se inicia até o século XVIII, todas as regiões do continente até então eram colônias da Espanha, de Portugal e da França e da Inglaterra. Então, todas as regiões elas tinham ou a Espanha, ou Portugal, ou França ou Inglaterra como dominantes. A partir da segunda metade do século, os colonos de todas as Américas, eles iniciam esse movimento que desencadearam as relações de conflito em relação às metrópoles. A primeira região onde tudo ocorreu foi aquelas que eram colonizadas pelos ingleses. Então, eram movimentos liberais não organizados, de certa forma, mas que tinham o mesmo percurso, uma mesma didática. Todos eles tinham uma relação de conduta, a separação das metrópoles, iniciando a partir daí um processo de separação. Esse movimento de separação ficou conhecido como o movimento das 13 colônias inglesas. Até meados do século XVIII, apesar de uma grande negligência que se absolvia naquele momento, significativo por alguma parte dos colonos contra a metrópole, entretanto, a partir daí, uma série de guerras europeias começou a incidir, envolvendo a Inglaterra, a França e a Espanha. E teve reflexos nas áreas coloniais inglesas. Começou a afrontar, de certa forma. Uma vez que essas batalhas de guerra ocorreram entre tropas situadas na América contra a participação de colonos. Então, eles começaram a se motivar, a se organizar em um movimento de separação dessas 13 colônias inglesas. É conhecido como o movimento das 13 colônias inglesas, que é a separação delas, ou entre elas. Entre essas guerras, merece o destaque a Guerra dos 7 Anos, que foi de 1756 a 1763, envolvendo a Inglaterra e a França inicialmente. Posterior, esses países começam a ter aliados a seu favor, Posterior à França e à Inglaterra, outros dois países, eles se inserem, que é a Prússia e a Espanha, aliadas da Inglaterra, e a Áustria e a Rússia aliadas da França. Então, dentro desse processo, quem inicia primeiramente é a Inglaterra e a França. Posterior a essa Guerra dos 7 Anos, esses outros dois países se envolvem, por serem aliados, tanto da Inglaterra quanto da França. A origem da guerra ela está situada principalmente na disputa territorial das colônias americanas, quando os ingleses tomaram essas colônias e a partir daí, que eram pertencentes à França naquele momento, e isso começou a mobilizar tropas indígenas para atacar aquelas áreas das 13 colônias. Então, tudo é um processo a partir do momento que a França ela se mobiliza, Ela começa a mobilizar as tropas dela em favor de uma retomada das áreas que eram provenientes suas, A partir daquele momento, a disputa territorial ela se faz pertinente. Os ingleses começam a tomar posse daquilo que era pertencente à França. Diante do ataque francês, os ingleses começaram a se reunir com os colonos e formaram um exército, que conseguiu vencer o inimigo e conquistar grande área dos franceses.
Então começa a partir daí uma relação de conduta territorial. A Inglaterra vence a França e o aumenta o seu império colonial. Entretanto, os gastos que eles tiveram em relação a esses ataques, tinha toda uma relação também de conduta do governo inglês bastante endividado. A guerra trouxe outros desdobramentos, como a gente pode ver ao longo do que será discutido. Então, assim, a todo contexto, a origem da guerra é uma questão territorial, né, por posse dessa separação das 13 colônias. A partir do momento, França e Inglaterra é que se atacam diretamente. Une-se a eles outros 2 aliados de cada lado. A partir daí, quando a França tenta fazer a sua retomada, porque a Inglaterra, os ingleses começam a invadir, a partir do momento que a França ela tem essa relação de restabelecer o domínio, ela enfrenta novamente os ingleses, mas dessa vez já é um exército formado com colonos, que eles, por sua vez, saem vencedores, dominam os territórios franceses, mas por vias de fato, aumenta o seu império, entretanto, eles têm gastos, né, que deixa o governo, de certa forma, endividado, e a guerra ela vai trazer outros desdobramentos, né, outras faces. Então, as causas da guerra é a questão do endividamento do governo inglês. A gente vai ter também algumas leis direcionadas a esse período. Tivemos a Lei do Açúcar, que vai de 1764, que ela proibia a importação do rum estrangeiro, o rum é uma bebida, e cobrava taxa sobre a importação do açúcar, que era o melaço, que viesse das Antilhas Britânicas. Então, era uma conduta de cobrança de impostos exorbitantes. A gente vê também o Auto de Tonster, de 1777, que era uma forma de cobrança de impostos também sobre produtos importados como o chá, o vidro, o papel, o zarcão, o corante, entre outros, que foram abolidos em 1770, porque o comércio caiu, prejudicando esses comerciantes que eram importadores. Teremos também a Lei de Quebec, em 1774. Essa lei ela garantia aos habitantes do Canadá francês a sua língua, religião e instituições, pondo fim ao sonho dos colonos ingleses anexados a essa região. Então, essa lei em específico, ela sela uma conduta de cultura formada, né, a partir do momento que essa área, os franceses têm a sua língua, a sua religião e suas instituições prezadas, né, garantidas. Temos também a lei do selo, que ela cobrava taxas sobre diferentes documentos comerciais, jornais, livros, anúncios e outros. Temos a lei do chá, que concedia privilégios no comércio do chá nas colônias e Companhia das Índias Orientais, isentando o pagamento de taxas alfandegárias. Essa lei do chá a gente vai citar mais adiante, que é uma das leis mais importantes dentro do contexto, não que as demais não sejam, mas ela chama bastante atenção porque ela tinha toda uma incidência, uma relação, né, de conduta, de aliança, em que a Companhia das Índias Ocidentais elas eram isentas de pagamento, uma vez que cediam, né, esses privilégios. A Lei dos Intoleráveis, que determinava o fechamento do Porto de Boston e autorizava o governo colonial inglês a julgar e punir severamente todos os colonos envolvidos nos distúrbios políticos contra a Inglaterra. Olha que interessante, né? Quer dizer, eles ditam uma lei em que o governo inglês teria todo o poder sumo em mãos, que eles poderiam, porventura, punir, julgar, né, severamente os colonos envolvidos em qualquer distúrbio político contra a Inglaterra. E temos também a lei dos alojamentos, que essa lei dos alojamentos exigia aos colonos americanos fornecer alojamento às tropas inglesas. Então, assim, era obrigatório que os colonos americanos fornecessem alojamento às tropas inglesas. Eles eram obrigados, muitas vezes, a saírem das suas casas e ceder para que essas tropas ficassem ali, acirradas ali, né? Essa conduta da lei do chá é uma lei que ela vigora por pouco tempo, pois os colonos reagem quase que imediatamente, né, publicando reações sobre essa famosa, né, festa do chá, que conduzida por um grupo chamado de Filhos da Liberdade, fantasiados de índios, que jogava carregamento de chá de Companhia das Índias Orientais.
no mar e afundar as caixas, inutilizando os produtos. Aqui tem uma imagem, vou tentar mostrar para vocês, né, da conduta de um movimento. É como se fosse uma rebeldia da parte deles, né, a partir do momento que eles são marcados a partir desse contexto, que eles jogam caixas e mais caixas, né, das especiarias vindas da Índia como uma forma de protesto. Essa ação gerou um grande prejuízo à companhia, né, das Índias e foi um marco inicial de uma resistência da metrópole. É nesse contexto que começam os rumores da independência e as colônias, né, a fim de criar formas de resistência coletiva contra a metrópole. Então, a partir daí, esse movimento, né, o movimento da festa do chá, que foi pessoas, os colonos vestidos de índio, fantasiados, e que, por sua vez, eram chamados de filhos da liberdade, eles jogaram no mar essas caixas de especiarias caríssimas, que eram chás caríssimos cedidos daquela sociedade formada, e que a partir daquele modelo ali insere naquela caricatura de cenário uma independência já reformulada, uma independência a ser criada. Nessa caricatura aqui abaixo, que é uma caricatura de 1776, ela mostra os ministros ingleses decapitando a gança dos ovos de ouro, a América, né? A gança dos ovos de ouro é a América. A política de força da coroa britânica em relação às colônias americanas gerava reações desse tipo na própria Inglaterra. Então, a gança, ela representa aqui, ó, os ovos de ouro, né? A gança dos ovos de ouro, a América. E é os ingleses decapitando essa gança. Diz a fábula que, numa manhã, um fazendeiro viu sua gança, tinha posto um ovo de ouro. Depois de mostrar o ovo para a mulher, ele foi ao mercado vendê-lo e ganhou um bom dinheiro. No dia seguinte, o fato se repetiu e o fazendeiro começou a acumular uma pequena fortuna. Quando chegou à conclusão de que a gança punha ovos de ouro por dia, deveria ter uma fortuna dentro da barriga. Por ganância, resolveu matar a gança e descobriu que por dentro ela era igual a todas as outras. Então, é uma relação de conduta. A gança, ela representa a América em uma conduta de disputa territorial, né? Essa disputa territorial, ela iria, de alguma forma, dar uma relação de mais adiante, retratando que a ganância, né? A ganância foi tão grande em possuir os territórios que eles não demarcaram estratégia, não avaliaram as consequências. E é a mesma relação da conduta dessa caricatura, eles matando essa gança, né, decapitando a gança. Porque a gança colocava ovos, então ele queria, de certa forma, ele achava que, de certa forma, ela acumulava uma pequena fortuna dentro de sua própria barriga, não sabendo ele que ela por dentro era igual às demais. Então, essa conduta aí, ela remete à disputa territorial, que naquele momento acontecia. Dentro dessa vertente, a gente analisa, né, o potencial, e o que uma caricatura ela tem essa expressão de demonstrar.